Olá, olá, seja Justaon. E hoje nós estamos aqui com o Dr. José Carlos Tágira Reis Júnior, ele que é da comarca de Araguatins, para falar sobre um tema muito importante, olha só, o impacto das demandas predatórias na prestação jurisdicional. Este, inclusive, doutor, é o tema do seu estudo, no mestrado de prestação jurisdicional e direitos humanos, realizado, aqui pela Smart com a UFT. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a participar desse projeto da Corregedoria. O programa do mestrado da SMAT, até por isso ele é tão importante para o Poder Judiciário, né? Porque ele permite que a gente traga temas que vão ser revertidos em estudos que vão impactar na própria prestação jurisdicional. Então, até por isso, pela vivência prática na Vara Civil de Araguatins, eu entendi que era um tema bem atual, que todo o judiciário, principalmente aqui o nosso tribunal, está sentindo, e por isso achei que seria importante dar esse passo inicial de estudo, que vai ser importante para a gente tentar trazer algum tipo de padronização para a questão do nosso Estado. Doutor, vamos começar do zero, explicando, o que é demanda predatória e como que isso impacta, o nosso judiciário. Então, a demanda predatória, que hoje até o termo que foi recentemente cunhado pelo CNJ na resolução 159, recentemente publicada em outubro de 2024, trouxe como litigância abusiva. O que seria essa litigância abusiva? Ela seria uma utilização do acesso à justiça, do direito de demandar, que é um direito fundamental do ser humano, previsto em nossa Constituição Federal, de uma forma desviada, com o desvio de finalidade, seja finalidade econômica, social, mas ele sempre vai estar com um tipo de abuso colacionado ao seu exercício de ação. Até mesmo pela dificuldade de se chegar num conceito completo que você consiga abranger todas as situações, a recomendação número 159, ele trata essa litigância assim, como desvio ou manifesto excesso nos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política ou econômica no direito de acesso ao Poder Judiciário. E trata de vários exemplos do que considera uma litigância abusiva, porque, dada a dificuldade conceitual, hoje o principal critério para a gente aferir uma litigância abusiva é através dos exemplos de abusividade que ela traz consigo. E os impactos a gente percebe pelo aumento da litigiosidade. Depois da Constituição de 88, foi fomentado no Brasil o acesso à justiça, o que era natural, até porque a gente tinha saído de um regime de exceção e entrou a Constituição Cidadã com vários direitos, e com isso a sociedade, a grande parte da sociedade brasileira estava à margem da justiça. Não tinha nenhum tipo de acesso. Então, vários instrumentos fomentaram esse acesso. Criou-se a Defensoria Pública, assegurou-se a assistência judicial gratuita e integral, de uma forma mais efetiva para todos os litigantes, e isso gerou um aumento na litigiosidade que era esperada. A litigiosidade aumentou ano a ano, e isso mostra até a confiança que a população tem no Poder Judiciário, de buscar o Judiciário. A litigância abusiva, ela desvirtua isso. Por quê? Porque o judiciário, como qualquer outro recurso público, ele é finito, Ele está sujeito às suas limitações. Quando você passa a manejar o judiciário de forma ilegítima, ou seja, com abuso, com desvio de finalidade, todo o sistema está sendo impactado. Sim. Porque ele é apenas, os recursos são os mesmos, e você vai distribuir para todas as demandas, inclusive as abusivas. E aí começa a gerar o quê? Maior morosidade, o que contribui para um descrédito e até uma deslegitimação do Poder Judiciário. Sim, até atrasa muito, O processo acaba atrasando demais, Para a gente entender melhor aqui, doutor, que às vezes também as pessoas confundem muito a demanda predatória com a demanda de massas. Tem como dar um exemplo que a gente possa visualizar exatamente onde que a gente está? Essa dificuldade não é só da população. Até o Poder Judiciário enfrentou durante muito tempo uma dificuldade de diferenciar
claramente o que é uma demanda repetitiva ou de massa, que é simplesmente não são demandas homogêneas. Elas estão vinculadas normalmente à mesma tese jurídica, e por isso elas são bem parecidas uma com a outra. Por exemplo, uma ação que teve há uns anos atrás de expurgos, que decidia sobre expurgos inflacionários, uma ação repetitiva. Existe uma ação atualmente, que é a ação que discute uma correção do PIS/PASEP. Ela é uma ação repetitiva, e a ação repetitiva ou de massa, ela é legítima. Certo. Ela é plenamente legítima. Não importa se, mas são 10 mil processos que vão entrar. São 10 mil processos legítimos. O judiciário não questiona a quantidade só de processos que vem. Se a quantidade que viesse foram só de demandas legítimas, o judiciário tinha que simplesmente, de acordo com suas limitações, tratar dessas demandas da melhor forma possível. E, inclusive, o Código de Processo Civil criou vários instrumentos para lidar com essas demandas repetitivas, como o que ocorre aqui dentro de um tribunal estadual. Inclusive nós temos já alguns suscitados aqui, RDRs, né? Uhum. Que é um incidente de resolução de demanda repetitiva. Como é que funciona esse RDR? O tribunal leva os casos para o segundo grau, né? Julga as teses, e essas teses vão ter que ser replicadas no primeiro grau. Em cada caso. Uhum. Então, isso contribui para o princípio da isonomia, para que todas essas demandas, na medida do possível, evidentemente, todas as demandas que tenham a mesma causa sejam julgadas da mesma forma. A demanda abusiva, como eu disse, ela pode ser uma demanda repetitiva ou não. Por exemplo, assim, o que é que a gente pode dar de exemplos concretos e claros que a gente vê de demanda abusiva? Existem causas, por exemplo, que a mesma parte, que é uma pessoa humilde, de um povoado, ela tem 78 demandas contra bancos. Alguém consegue imaginar uma pessoa que é aposentada, como trabalhadora rural, ganha um salário mínimo, ter 78 causas diferentes a discutir? Entendi. O que é que ocorre, por exemplo? As pessoas, às vezes... a primeira discussão que a gente viu muito em demanda predatória foi, hoje abusiva, né, foi em empréstimos consignados. A pessoa fazia um empréstimo consignado e tinha muita fraude realmente no setor. E às vezes apareciam empréstimos não contraídos. E elas começaram a ingressar com essas ações. Essas ações são legítimas. Quando que parte de não ser legítima? Quando a parte não impugna, às vezes nem sabe da existência, e por algum motivo ingressam com todas as ações como se ela jamais tivesse feito nenhum empréstimo, quando ela disse que não, eu não fiz um. Esses outros 10 eu fiz, mas ingressam com 10 ações dizendo que não fez nenhum. Entendi. Ocorre como... A vida e sociedade tem vários pequenos problemas, né? Quem tem conta bancária sabe que às vezes existe um débito, ocorre um débito indevido em sua conta. Aí, por exemplo, as partes às vezes têm um débito indevido, começa verifica na sua conta 3, 4 débitos diferentes, mês a mês. Ela pega e entra com uma ação diferente para cada débito desse. Objetivando o quê? Tentar ganhar indenizações em processos separados, contando que o julgador não vai perceber essa situação. E essas demandas abusivas, por incrível que pareça, o público-alvo delas são as pessoas mais vulneráveis. São idosos, são analfabetos, são pessoas muito pobres. Às vezes as pessoas aproveitando dessa falta de conhecimento, né, das pessoas para acabar cometendo esse tipo de... Não só a falta de conhecimento. Por exemplo, a gente percebeu muito claramente depois do processo eletrônico que foi quando consolidou-se essa prática da litigância abusiva, que é tratada como se fosse um negócio. Por que como se fosse um negócio? Porque ele não existe um estudo de viabilidade local, assim, de cada processo. Quem ingressa com essas demandas, ele quer ganhar no todo. E por que é esse público vulnerável? Esse público vulnerável ele é beneficiário da justiça gratuita. Então, se ela entrar com 50 processos e ganhar um, ela saiu no lucro. Verdade. Entendeu? Porque ela não vai pagar nada em relação aos 49, não vai pagar sucumbência, não vai pagar nada, não tem custo, não tem risco.
Mas o que a gente vê é que a maioria das pessoas, quando chega essas pessoas que a gente noticiava, olha, a senhora tem conhecimento que a senhora tem 30 processos, que a senhora tem 40 processos, a reação mais comum que a gente tinha era susto. Não imaginava. Pessoa nervosa, ninguém imagina que tem 30, 40 processos. Olha só. E a maioria dizia, não, eu não assinei, eu assinei uma procuração. Aí foi que a gente viu. Essa procuração hoje, com o processo eletrônico, ela é praxe nos processos, nas demandas abusivas, que a mesma procuração seja usada em vários processos. Ou procurações falsas, ou muitos casos com documentos falsos, extratos bancários para dizer que foi feito débitos que não existiram, extratos bancários de períodos falsificados, tudo contando, eles jogam nos processos, é um jogo para eles, contando que a parte vai ser revel, contando que a parte não vai se defender, não vai juntar os documentos, e aí, como a gente está diante de um consumidor vulnerável, vai aplicar a inversão do ônus da prova e ele vai ganhar mesmo sem ter nenhum tipo de razão no mundo concreto. Entendi. Aquilo ali não existiu, por exemplo, e ele ainda assim acha que vale a pena tentar. O senhor percebeu muito disso lá em Araguatins? Foi daí que surgiu o estudo? Como é que foi essa observância? Exatamente, Paulo. O que é que acontece? Araguatins, eu não sei bem identificar porquê, mas foi um dos primeiros locais, o Bico do Papagaio, na verdade, onde a gente percebeu esse fenômeno aqui a nível estadual de maneira mais forte, né? E Araguatins, eu percebi, por exemplo, eu cheguei na Vara Civil em 2012, em março de 2012. Por coincidência, a partir de junho de 2012, virou o processo eletrônico. No Tocantins, a gente adotou o processo eletrônico, EPROC, e a partir daí todas as ações foram distribuídas lá. Eu olhei recentemente que a Vara Civil, que é uma das varas, em Araguatins, é uma das varas mais antigas que tem no Estado, né? Ela é uma das varas que já existiam quando o Poder Judiciário aqui foi instalado, né? E ela tinha 5.300 processos tombados na Vara Civil, entre a instalação da comarca e a entrada do processo eletrônico foi em junho de 2011. E só para ter uma ideia, entre 2017 e 2023 entraram 22 mil processos. Nossa. Na Vara Civil, isso tratando de uma população de pouco mais de 50 mil habitantes. Então, quase assim, metade da população com o processo. A litigiosidade era excessiva. Mas não foi o que me chamou a atenção, porque até então, como eu disse, a litigiosidade abusiva não é medida só por números de processos. Se os processos são legítimos, repetitivos ou não, o judiciário tem que enfrentá-los e tratá-los da melhor forma. O que ocorre foi que começaram a aparecer casos disso aí que eu relatei, procurações falsas juntadas, ações distribuídas da mesma pessoa em várias comarcas diferentes, tentando ver qual é o juiz que ia atender ou não, ou contando mesmo com uma revelia, ou que não ia perceber uma litispendência, uma coisa julgada. E aí essas atitudes que pareciam isoladas no início, depois a gente foi verificando que elas não eram isoladas, que isso foi adotado como um modelo por alguns poucos profissionais. Que isso fique bem claro, a advocacia é uma das grandes prejudicadas pela litigância abusiva. Se você... existem dados do Sinugep nosso que assim, são poucos escritórios que são responsáveis por quase toda a litigância abusiva aqui no Tocantins. Então, são poucos escritórios. Então, quando a gente percebeu isso rotineiramente acontecendo, comprovante de endereço falso, extratos bancários falsos, fatiamento de ações, que é esse aí que você, ao invés de entrar com uma ação, que era legítima, 5, 10, você entra com 5, 10, 15, 20. Isso a gente foi verificando, e até então eu não tinha conhecimento do que era isso. E que fenômeno é esse? Olhando, achava estranho, mas não tinham estudos e a gente não tinha ainda um conhecimento do que era aquilo ali. Então isso aí atrapalhou bastante até da gente saber como lidar com isso. E a forma que a gente lidou, inclusive eu, e digo até por mim especificamente, foi a mais equivocada talvez. Por quê? Nós todos, o Poder Judiciário, a gente está sujeito a cobranças e metas.
A partir do momento que entra uma grande quantidade de processos lá, e você tem metas a cumprir, acaba que você vai direcionar onde é a sua força de trabalho, naquilo que vai lhe dar um resultado mais rápido. E por isso as litigâncias abusivas, ela tem um tratamento mais rápido, acaba tendo um tratamento mais rápido. Porque elas não deixam de ser repetitivas, né? Então, são fáceis ali, assim, né? de aferir. Então, isso é um outro desvirtuamento. Porque quem é que é o prejudicado? Você que tem uma demanda relevante, realmente importante, e é uma demanda que você tem, ela vai estar lá atrás de todas essas. E eu comecei a ver, eu tinha uma média de processos conclusos, que eu ficava 200, 300 processos conclusos em média na minha vara, passou a ter 1.000, 1.500, 2.000 conclusos, que é a média que eu tenho hoje. Eu não tinha processo nunca com superiores a 100 dias, começou a acontecer. Todo final de ano agora, quando a gente chega ao recesso, fica 20 dias parado, quando volta janeiro é uma coisa... Que loucura, né? É porque isso atrapalha, né? Você atrapalha o andamento dos processos, no estudo dos processos, né? O julgamento dos processos, né? E não só em Araguatins, eu acho que deve acontecer no estado inteiro, no Brasil inteiro, né? É um desafio para o judiciário mesmo, né? Tanto é um desafio, acho que a nível nacional, que, como eu disse agora, mês passado o CNJ expediu uma recomendação, número 159, tratando especificamente da litigância abusiva. Alguns documentos anteriores já estavam alertas a essa temática, né? Inclusive com algumas normas técnicas de alguns tribunais, começando, acho que acredito que foi de Pernambuco, foi um dos primeiros, que fez uma nota técnica importante, Minas Gerais, que foram os primeiros estudos sobre essa temática da litigância, então chamada de predatória, né? Uhum. E por que até predatória, quando batizaram desse termo? Porque, assim, são partes que querem predar os recursos judiciais, predar para si, né? Então, essa preocupação demonstrou que não é a realidade apenas do Tocantins. A realidade vem se apresentando no Brasil inteiro. E isso é um desafio enorme para o Poder Judiciário. Por quê? Porque a gente tem que tratar essa demanda abusiva, tentar criar meios de tratar essa demanda, mas sempre preservando o direito de acesso à justiça. O acesso à justiça é um direito fundamental que não pode ser, não pode haver retrocesso. Foi uma conquista muito grande o desenvolvimento e o fomento do acesso à justiça depois da Constituição de 88. E, no fim, a demanda predatória está violando o acesso à justiça. Porque essa pessoa vulnerável, a gente pode pensar, mas ela está tendo acesso à justiça. Ela está tendo acesso à justiça nessa matéria que está havendo esse tipo de advocacia exclusivamente, mas em outros processos que elas demandam, que precisem até com mais importância, elas não têm acesso à justiça. E os demais jurisdicionados não estão tendo acesso efetivo à justiça, porque o acesso efetivo à justiça, ele demanda uma tutela judicial justa, célere, tempestiva, pelo menos, e efetiva. E todo mundo acaba sendo prejudicado. Por conta desse tipo de ação, né? Que são de poucos. Doutor, e no estudo que o senhor está fazendo, já viu, além dessa recomendação, né, do CNJ 159, o que o judiciário pode fazer para reduzir, né, combater mesmo esse tipo de caso, né? Assim, a Corregedoria teve uma meta 6B do plano de gestão, né, que trata aí de promover práticas, vou até ler aqui, ó, promover práticas e protocolos para o tratamento da litigância predatória, né, inclusive com a criação de painéis eletrônicos, alimentação do banco de dados, né, de informações, para que a gente consiga realmente visualizar o problema, né? Mas outras ações também já podem ser feitas, já estão sendo feitas. Existe uma luz no fim do túnel? Olha, a esperança a gente tem que sempre manter assim, a meu ver, o Tribunal de Justiça de Tocantins, ele é um tribunal muito atento às coisas que acontecem. A nossa corregedoria, né, tem essa meta, então ela percebe nas correções que ela faz, a corregedoria do Tocantins, ela faz correções nas comarcas, ano sim, ano não. Ou seja, a cada 2 anos, a cada gestão, todas as comarcas são correcionadas. Então, ela percebeu também essa realidade. E até por isso ela criou essa meta e essa necessidade de compartilhar
compartilhar através de painéis, através de eventos, informação. Porque a primeira coisa, como eu disse, é divulgar a informação para todos, para magistrados, para servidores, para os usuários da justiça, para serventuários, do sistema de justiça como um todo, para que possam entender o impacto que isso causa e assim que seja construído de uma forma democrática, como atuar, né? E aí o tribunal, vendo também essa necessidade e após assim o incentivo do CNJ, criou os centros de inteligência, o SINUGEP, né? Sim. O SINUGEP do Tribunal de Justiça do Tocantins está sendo fundamental no tratamento das demandas abusivas. Ano passado, através de notas técnicas, ela auxiliou fortemente os juízes, agora eu falo não como pesquisador de mestrado, mas como juiz, a gente a tentar lidar com as demandas abusivas. E até reconhecer, né? Que você disse que é difícil, né? Difícil não é tão reconhecer. Fácil. Mas ela tem a nota, do SINUGEP, ela é embasada por um estudo muito bem feito. Olha que bom. Indicando a quantidade de processos, mais ou menos, que até então tinha sido verificado como de possível litigância abusiva. A pouca quantidade de advogados que estão relacionados a essas demandas, o que a gente evidencia que é uma minoria da advocacia que faz esse tipo de advocacia. E ela trouxe mecanismos para os juízes atuarem, e isso foi fundamental. Por exemplo, existia até então uma divergência, inclusive jurisprudencial, porque assim, o judiciário não estava preparado para essa nova abordagem. Então, começou-se a ter uma discussão quanto à possibilidade do juiz mandar atualizar a procuração, porque isso não existe uma regra clara quanto a isso. Mas são cuidados que já ajudam. Mas ajuda, por quê? Porque a gente começou a ver que nas demandas repetitivas, não, nas demandas abusivas, por exemplo, nós estávamos ano passado, 2023, existia um processo sendo ajuizado em 2023 com uma procuração assinada em 2014. E aí você pensa, essa procuração foi dada para esse processo? Várias vezes para discutir uma causa que ocorreu posteriormente à procuração. Então a gente passou a determinar que os advogados atualizassem essa procuração. E quando isso veio através da nota técnica do SINUGEP, isso deu além de dar um norte para a atuação dos juízes, ele deu uma força muito grande. Sim. Porque a gente viu, não é o juiz que está querendo fugir ou acabar com o processo, que não pode acontecer, mas sim o tribunal, enquanto instituição, está verificando que tem um problema ali a ser resolvido, né? Então, essa nota técnica, ela reconhece o problema, ela dá alguns passos que a gente pode fazer. Isso foi fundamental, inclusive, que o tribunal passou também a entender como necessário. Inclusive, alguns desembargadores e gabinetes passaram também a intimar nos processos que estavam em segundo grau para atualizar a procuração. Houve uma reclamação muito grande quanto a isso. Coisa que, assim, eu não consigo compreender. Por quê? Todos nós que já fomos magistrados, todos não, mas acho que a grande maioria chegou a advogar em algum momento na vida, né? E eu não vejo como excessivo pedir para você atualizar uma procuração que você pegou a última há quase 10 anos. Não é possível que que o advogado não tenha esse contato com o cliente a ponto de não ter, né? De não ter essa abertura e essa facilidade, de pedir uma procuração. E isso houve uma reclamação muito grande. O outro ponto foi nas expedições dos alvarás. Porque o que acontece? Os alvarás eram todos levantados integralmente pelos advogados. E longe de mim querer dizer que advogado não estava repassando os valores para o assistido. Mas, até por conta dessa vulnerabilidade, entendeu-se que o ideal era que fosse expedido para a própria parte, destacando os honorários contratuais.
O que também eu não consigo ver qual o problema, porque a gente está dizendo, não, junte seu contrato, a gente vai expedir o alvará da sucumbência, o alvará do seu contrato com o cliente e vai depositar na conta do cliente apenas o que é só do cliente. Já faz a divisão automática. Já faz, né, a divisão, que eu acredito que é bom para todo mundo, inclusive por questão fiscal, acho que facilitaria a vida dos advogados. Então, também veio através da Sinugep. Então, a Sinugep tem ajudado muito. Assim, a gente encontrou na Sinugep um apoio e muito mais assim, uma orientação que até então a gente não imaginava, porque, como eu disse, esse fenômeno todo é muito novo. Os tribunais estão se adequando para trabalhar com isso. O Tribunal do Tocantins, ano passado, trouxe um curso sobre litigância predatória para os magistrados, inclusive com os principais expoentes sobre o tema, justamente para tentar capacitar e fazendo parte até dessa... A gente vê bem da própria meta da corregedoria, de tentar ampliar a informação sobre isso, para que a gente possa sempre buscar o aprimoramento da prestação jurisdicional. O judiciário não quer se livrar de processo. Ele quer manter uma prestação jurisdicional justa para as pessoas. Esse é o nosso objetivo. Com certeza. E, doutor, já tem assim, uma consequência, não diria punição, mas uma consequência para quem pratica esse tipo de ato? Não, esse talvez é um dos problemas que a gente vivencia no Brasil. Por quê? Como eu disse, o público-alvo da litigância abusiva são as pessoas mais humildes. Essas pessoas são beneficiárias da justiça gratuita. Então, mesmo quando a gente condena, o que é uma pena que, às vezes, no Brasil, quem é condenado por litigância de má-fé, que é o termo que tem no Código de Processo Civil, é a parte. Várias vezes a parte sequer tinha conhecimento da situação, mas ela é condenada. Mas como são pessoas muito humildes, é uma condenação que não tem efetividade nenhuma. Porque quem não tem recursos não paga uma condenação. E quem responde então é a parte, né, no caso. É, né? A parte que responde. Então não tem uma efetividade. Assim, no meu estudo eu percebi que nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, Inglaterra, existe punição para o advogado, que é considerado litigante abusivo. E isso tem um efeito prático muito grande lá, porque um advogado que sofre uma punição nesse sentido lá, pode ser até suspenso, como eu vi, de distribuir novas ações. Então, isso é um combate efetivo. Aqui na nossa realidade, a gente ainda não tem. Como o senhor falou, está tudo novo ainda, né? Tudo novo. E a nossa legislação não permite a condenação, por exemplo, do advogado em litigância de má-fé. Entendi. Então, mesmo se a gente verificasse que fosse o advogado ou litigante de má-fé, como, por exemplo, quando eu tratei casos aqui de procuração falsa, partes que não têm conhecimento do ajuizamento de demandas, que são feitas com procurações antigas. Então, mesmo nesses casos, não existe uma punição efetiva. A punição deveria vir administrativamente pela OAB, mas a gente desconhece que esteja havendo alguma coisa efetiva nesse sentido. Né? Nesse sentido. Doutor, se a gente fosse resumir, então, né, esse assunto, o que a gente ficaria de lição e de pensar no futuro, né? Como é que a gente poderia melhorar? O que o senhor estudou tanto sobre esse assunto? Como é que a gente poderia deixar aqui uma reflexão mesmo, né, para quem trabalha nessa área e que também pode contribuir com isso? Olha, eu acho que após assim um período que eu estou estudando mais profundamente o tema, o que eu posso dizer é que o acesso à justiça ele tem que ser garantido a todos. O acesso justo à justiça. E esse acesso à justiça compreende não só o direito de entrar com uma ação, mas o direito de ter uma porta de saída que seja justa e tempestiva e efetiva. Isso é o que o judiciário deve à sociedade. Deve uma prestação jurisdicional efetiva, tempestiva e justa. O uso abusivo do sistema judicial vai impedir que o judiciário alcance essa finalidade. Então, aquelas pessoas que precisam de uma demanda judicial,
não vão ter ela tempestivamente, não vão ter ela efetivamente, porque os recursos judiciais estão todos sobrecarregados, muitas vezes por demandas ilegítimas. Isso é um desafio, né? Um desafio para os próximos anos, com certeza. É verdade. Tá bom, doutor, muito obrigada, viu, pelo nosso bate-papo, muito esclarecedor. Eu que não conhecia tanto sobre o assunto, aprendi muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Paulo, agradeço a Corregedoria por nos apoiar com projetos que são importantes para que a gente consiga divulgar para o público externo e interno o que ocorre e até desmistificar algumas situações, como essa relacionada à demanda abusiva, que, como eu disse, o judiciário não quer se livrar de processo. O judiciário quer oferecer uma prestação jurisdicional justa para a população. Com certeza. E o conhecimento, a informação, está aí o segredo, né? Para as pessoas saberem dos seus direitos, saber também até onde pode, né? Enfim. Bom, pessoal, excelente bate-papo, né? Mas a gente fica por aqui, lembrando que a Seja Jus continua on pelo site, também pelas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.